Deusas e deuses, mais um episódio daqueles bem apimentados como a gente gosta. Muito bem-vindos. Hoje a gente tem coisa para falar que a gente vai ter que fazer ginástica, tá bom? Então é o seguinte, temos aqui Dani, como é que eu pronuncio? Moretson ou Moretson? Moretson. Moretson. Dani Moretson, muito bem-vindo, obrigada. Obrigado pelo convite. Imagina. Quero já começar, antes de apresentar a nossa outra convidada. Dani, tu és candidato a vereador aqui em Porto Alegre, né? E tu tens uma luta. E aí, me corrija, né, por favor, LGBTQIA+. Falei tudo? Isso, LGBTQIA+. Ou tem uns que falam que é LGBTQIAPN+, mas desde a última conferência nacional, na verdade, pela última conferência nacional é LGBT. Tá. Então a nomenclatura ela foi se alterando, né, pelos movimentos sociais. Entendi. Agora no ano que vem que vai ter mais uma conferência, né? Que foi liberado, está acontecendo as conferências municipais, o Estado, através da diretora aqui, vai acontecer também. Aí vai para a Conferência Nacional e lá se tira a nova nomenclatura. Pode ser LGBTQIAPN+, LGBTQIA+, aí conforme os movimentos sociais fazem essa construção, vai para a votação e passa a ser uma política pública muito mais ampliada. Eu tenho um posicionamento, né? Estou falando do LGBTQIA+, tu já engloba todas as nomenclaturas então que tá. vem, né? Então não pensei errado, menos mal. Não. Vamos à nossa outra convidada, Glória, Cristal. Maravilhosa, Glória Cristal. Ela já vem com luxo, poder e glória, né? Isso. Como eu tanto falo, muito bem-vinda. Obrigada, amada, obrigada. Glória, é um prazer te ter aqui. Queríamos também entender, né? Porque tu és precursora, né? Neste movimento, enquanto vivência. Então eu queria entender um pouquinho também dessa história, dessa conexão aí dos dois, porque é uma conexão de milhões que eu já vi, né? Muito legal. E fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu sou da época do GLS. Pederasta. Nossa. Do pederasta, Isso. verdade. Pederasta, Gays, GLS, peguei, lésbicas gente, e combinei idade suspeitos, a agora. gente dizia. Então, eu já existia, mas não existia a letra T nessa nomenclatura, que lá mais para adiante a gente vai te informar que é necessário para que a gente possa fazer as políticas públicas. E no decorrer, eu sempre fui uma pessoa de movimento, inquieta. Eu acho que a inquietude faz com que tu não te acomode e acaba, primeiramente, tu luta por ti. Sim. E aí, eu sempre digo, eu não me sinto representatividade, né? Mas as pessoas que entendem e acreditam que, olha, não, eu vou com a Glória, então são sempre bem-vindas. No meio dessa caminhada, eu encontrei o Dani. Eu não sei nem quanto tempo faz, eu tinha falado naquele vídeo, e a gente tem os mesmos ideais, né? Que é uma sociedade mais humana, mais justa, mais igualitária, é trabalhar lá na ponta, trabalhar dentro das comunidades, para todas as pessoas, porque é impressionante que a gente fala da população LGBTQIA+, com muito amor, né? Com muito trabalho, mas a gente precisa entender que a gente tem que falar também das pessoas que são vulneráveis e que não são LGBTs. Isso é muito importante. Perfeito. E quando o Dani começou a fazer esse trabalho, eu me identifiquei. E aí veio a conexão, veio a parceria. Com vocês da parceria em relação à política. Isso. Foi Porque a muito gente bom. se conhecia de noite, assim, né? A minha vida, ela passou pela invisibilidade, né? No sentido de negação. Total, assim. Eu sou um pai órfão, né? Na verdade. Eu tive 2 filhos, né? A Sayara e o Johnny. E eu acabei perdendo os meus filhos, né? Minha filha faleceu com 10 anos, em 2010. E o meu filho faleceu agora em 2021 também. Então, os meus 2 únicos filhos, né? Eu perdi. Tudo isso por toda uma história de vida, né? Eu morava em Cachoeirinha. Eu sou de Cachoeirinha, sabe? Eu nasci em Passo Fundo, morei em Cachoeirinha, da Cachucha, querida eu morava na Coab ali, meu pai era presidente do clube de futebol 11 Unidos. Claro. Então eu estudava no Mascarenhas, né? Ali. Então dos meus 7 aos meus 12 anos, eu sempre fui afeminado, uma criança afeminada, né? Com trejeitos. E então eu sofri abuso
Eu fui violentado sexualmente na escola por alunos mais velhos. Eu tinha 7, 8 anos e os meninos de 14, 15 anos. Eu tinha medo de ir no banheiro. Só que naquela época a gente não falava abertamente como a gente fala hoje, né? Então, dos meus 7 aos meus 12 anos, eu sofri as piores dores que uma pessoa pode sofrer por colegas mais velhos. Depois, meu pai e minha mãe saíram de lá e foram para a Morada do Vale, em Gravataí. E eu fui também. Até encontrei aqui na portaria o Remo, que era o DJ Remo que fazia as nossas festas lá no Colegião, na Morada do Vale 2. Pra gente ver como é o mundo, né? Sim. Aí lá eu lutei muito contra a minha orientação sexual pelas dores que eu sofri, né? Até porque lá já tinha uma coisa mais de ganguezinha, né? Mais formada. Exatamente. Eu conheço porque eu peguei vários, de vários locais ali, Cachoeirinha, lá Gravataí, então a gente... era por partes, assim. Isso. Mas lá na Morada do Vale eu já fui muito mais acolhido dentro daquela comunidade. Então lá eu conheci a mãe dos meus filhos. E fui me relacionar porque eu disse, eu não quero sentir as dores que eu senti, porque para mim não era aquilo dali, entendeu? Era muito confuso, porque eu fui me juntar com a mãe dos meus filhos com 16 para 17 anos. Nossa, super jovem. Super jovem. E era presidente do Grêmio Estudantil, fui ser assessor do prefeito de Gravataí, entrei para a política, comprei uma casa, na época, com a mãe dos meus filhos. Aí, em 2005, eu me assumo, não tem mais como viver, fazê-la infeliz e eu ser infeliz, né? Aí eu me assumi lá, fui posto para a rua pelo prefeito, na época, na gestão. Por conta disso? Por conta da orientação sexual. Gente... A mãe dos meus filhos, por óbvio, não me queria dentro da casa dela. Os meus pais, a minha mãe não entendeu, meu pai era voto vencido dentro de casa. Eu fui morar numa invasão, nas Argilas, lá que tem na São Jobim, né? Fui morar lá. Lá eu fiquei morando, daí me juntei com um cara, o cara me batia. Eu tive que sair de lá, vim para Porto Alegre. Aí tem o exército ali, né? Daí tem a Praça Brigadeiro Sampaio Neto. Sempre quando eu passo por lá, eu falo pra Glória. Aí tem aquelas árvores. E ali foi minha moradia. Ali foi minha moradia e com o tempo eu conheci umas mulheres travestis na época, Amanda Boeira, a Andressa Morim, a Raquel Rodrigues. E passei a me chamar, elas me convidaram para limpar o apartamento delas e me davam comida. Aí eu comecei a limpar o apartamento delas por comida. Troca de comida. E elas super me acolheram, eu comecei a me chamar Dani Boeira. Esqueci todo o meu passado e comecei a ir lá, visitava minha filha, visitava meu filho. E em 2010 a minha filha foi para o hospital, pegou uma bactéria, a SARS, né? Síndrome da angústia respiratória aguda. Ela era uma menina Down, uma linda. Lá no meu Instagram tem a fotinha dela maravilhosa. Meu ouro. E ela foi para Caxias do Sul, não podia cruzar muito com a minha família, então eu tinha que ficar com a minha filha durante o dia. Eu acabei entrando para a prostituição para poder pagar o apartamento para que eu ficasse lá. Minha filha veio a falecer no dia 10 de dezembro de 2010. Dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? A partir daí, eu peguei e disse, não, eu preciso lutar por algo, porque alguma coisa tem. Eu não vim ao mundo a passeio e essa dor que eu estou sentindo, eu não posso transformá-la em depressão, porque se eu for entrar em depressão, eu vou ficar na rua, sabe? Vou morrer na rua. Daí eu comecei a luta, daí eu conheci o Guilherme, né? E o Guilherme tinha a minha mãe sócia afetiva, Otília Souza, que era jornalista da RBS, apresentava o Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, tudo. E ela acabou me adotando ali. E eu voltei, fui fazer faculdade, aí comecei a fazer política, porque daí eu já era conhecido na noite, né, Glória? E porque também tu já vinha da coisa da ativista político lá. Movimento estudantil, tudo. Voltei, aí em 2016 o ex-prefeito de Porto Alegre me convidou para entrar. Eu fui secretário adjunto de Direitos Humanos, depois fui coordenador de diversidade. Aí criei em Porto Alegre o dia D, que era o dia de empregabilidade para a população de travestis e transexuais, porque eu vivi lá naquele meio, então eu sabia as dores, a falta de empregabilidade, a falta de oportunidade na escola, o preconceito, né, o olhar. Então tudo isso eu levei para dentro da esfera pública. Tá. Né? Eu entrando para lá, eu não entrei sozinho, eu busquei todas essas pessoas que estavam lá. Claro que antes de mim era a Glória, secretária, né, adjunta da Livre Orientação Sexual, já fazia esse trabalho.
Mas a gente foi potencializando. Eu peguei um pouco da semente que agora plantou e continuei plantando. E eu Nunca peguei parei. um pouco da semente que tu plantou, que é isso aí que eu aí acredito tá que a parceria da porque gente... agora já era, então, E já secretária. Já fui a primeira Era. travesti a assumir um cargo no Foi a governo primeira. no Brasil. No Brasil. E é exatamente isso que o Dani fala. Porque não existia no Brasil, se falava, tinha movimento LGBTQIAPN+, se falava como um movimento, mas não existia uma política pública para essa população. Tá. E aí, quando me chamaram, a primeira coisa que eu pensei, o que eu vou fazer? E a gente tem esse olhar que é, a política para a nossa população é sobre as nossas dores, é sobre aquilo que a gente não teve a oportunidade de ter, é exercer a cidadania com dignidade, é visibilizar os nossos corpos. E aí, quando eu falo visibilizar os nossos corpos, não estou falando só de corpos trans, mas também de gays, porque um homem gay passou por toda esta situação de preconceito e discriminação, então, e também tem esse mesmo conceito, né? A gente trabalha com as nossas dores e porque a gente sabe que existe muitas pessoas que passam por isso. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo e dessas letrinhas as travestis são mais vulneráveis. Paulo Gustavo ainda disse isso antes de morrer, Incrível. né? Que hoje à tarde ainda eu estava olhando, eu vou pesquisar muito, né? O Brasil hoje aumentou 42% os homicídios com a população LGBT. Mas aí, quando a gente fala em população LGBT, a gente nunca pode esquecer que pessoas LGBTs têm famílias. Então, são dores e pessoas LGBT são famílias. Hoje eu sou um homem gay, casado, a primeira-dama, um beijo, Valéria. A primeira-dama, Valéria Leopoldina, é madrinha de casamento, né? O governador Eduardo Leite é o meu padrinho de casamento. A gente, dentro da política, também abriu essa esfera, eu e meu esposo, o William. E em 2020 eu concorri a vereador, né? Eu fiz lá 800 votos, mas somente com a bandeira LGBT. Entendi. Só nessa parte. Quando eu perdi meu filho em 2021, né? Eu comecei a entrar dentro das comunidades. E eu disse, mas eu já fui de comunidade, né? Eu já morei numa área ocupada. Eu já não tive o direito à minha cidadania e dignidade, que é água, luz, um teto. E eu comecei a adentrar dentro das comunidades. E aí foi o nosso trabalho, ele foi aumentando. E eu falo nosso trabalho porque dentro do nosso grupo, do nosso coletivo, tem pessoas cisgêneros, né? Tem heterossexuais, tem pessoas não binárias, tem mulheres trans, tem mulheres travestis, tem gay, tem lésbica. E hoje a gente caminha dentro de várias comunidades. Nós, nesse período de enchente, de catástrofe que aconteceu no nosso estado, Sim. nós fomos os únicos que abrimos um abrigo específico para a população LGBT, porém não exclusivo. Entendi. Nós sabíamos como acolher, mas nós acolhemos todas as pessoas, porque tinham pessoas idosas, tinham pessoas evangélicas, tinham crianças atípicas, tinham homens, tinham mulheres trans da terceira idade, tinham pessoas não binárias. Até saiu na mídia muito, saiu no Jornal Globo, saiu vários. Então a gente pegou dessa luta e transformamos em trabalho. Né? Porque normalmente não adianta tu só lutar, tu só erguer essa bandeira. As pessoas dizem, Dani, mas tu tá... Gente, eu sou uma pessoa gay, eu sou um homem gay, casado. Porto Alegre não vai discutir minha orientação sexual. Porto Alegre não tem que decidir se a Glória vai ser travesti ou se vai ser transexual. Se a Kelly vai ser uma perua louca, como ela O poder público, tem ele tem que garantir cidadania, dignidade, moradia, emprego para todas as pessoas. O que nós somos, eu pedi o meu marido em casamento, eu não pedia o governo em casamento, eu não pedia as pessoas em casamento. Então ninguém tem que opinar sobre isso. A mesma coisa é a Glória se sente bem, uma mulher trans que trabalha, mas isso é a individualidade dela. Quando a gente fala na coletividade, a gente vai falar de emprego, segurança, trabalho. Então, é que as pessoas misturam. Elas misturam. Elas querem entrar na tua intimidade, que é o que eu fico pensando assim. Tu te violentaste muito com a questão de ter tentado um casamento, né? Claro que os filhos são bênçãos e estão muito bem, né? Onde estiverem. Sim. Mas assim, é uma dor. dor. E depende da orientação. Exatamente. E aí parece que se invalida justamente porque, não, então mudou a orientação. Mas, gente, ele se violentou para tentar fazer o que era certo. Que eu tenho um ranço do certo, porque não existe certo.
certo o que te faz feliz, certo o que te faz bem, o que é né? certo para alguns não é certo para os outros, né? É por isso que eu falo na diversidade de pensamentos. Porque se a gente for olhar nós três aqui, nós três somos diversos. Exato. Aqui a gente tem um exemplo de diversidade. Então a gente fala em diversidade dentro da casa, seja a família tradicional, ou seja a família LGBT, seja mãe solo, seja a avó que cria filho, é tudo família. Onde tem o amor, onde tem esse sentimento, existe a família. E por que o Dani quis montar esse coletivo e tentar uma vaga na Câmara de Vereadores? Porque de todas essas dores que eu sofri e sofro e carrego comigo, eu escolhi não me derramar no sofrimento. A dor é minha. Eu tenho que me fortalecer. E eu vou me fortalecer mudando a política, mudando os espaços políticos. Eu estive na Câmara de Vereadores nesses últimos anos, assumindo. Todo ano eu assumo para protocolar um projeto. Isso o vereador Moisés fez para a gente, abriu esse espaço. E eu fico horrorizado, Afrodite, com o que eu vejo lá. As pessoas estão lá e discutem Lula e Bolsonaro. Discutem ideologia de gênero, que eu desconheço. Tá? Eu desconheço ideologia de gênero. Também não. Discutem as nossas individualidades. Discutem esquerda e direita. Daí, a sociedade está com fome. A sociedade não tem água. E isso não é culpa de uma gestão. Porque o Poder Executivo ele tem que trabalhar com o Legislativo. No momento que o Legislativo não fomenta o Executivo, o Executivo está sozinho. Então a gente tem que criar leis, a gente tem que olhar para dentro de ocupações e regularizar, fazer regularização fundiária, dar possibilidade para que as pessoas vivam bem, porque lá dentro tem pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiências, idosos, tem uma diversidade lá dentro. Então o nosso papel é trabalhar pelos invisíveis, né? E também sempre estar dentro do núcleo político, sendo a voz daquelas pessoas, sabendo como falar. Porque hoje o que tu vê na política é o seguinte, eu também não sou a favor daquele político que chega e eu sou bem bicha. Por que tu vai usar um adjetivo da orientação sexual? Eu adorei essa tua pegada e eu vou pegar esse relato forte, esse início para chamar os comerciais, mas fiquem aí porque a gente vai continuar com esse papo maravilhoso e tem mais Afrodite para vocês. Segura aí. Voltando com a Afrodite, aquele assunto que assim, no intervalinho a gente já começa com uma coisa mais quente ainda. Vamos lá, a Glória estava trazendo, vamos fazer um bate-papo aqui entre nós, porque vocês têm uma conexão de milhões, como eu falei no início. E a Glória estava trazendo uma coisa importante aqui, que não é polarização, né? Não, quando a gente fala da pauta LGBT, olha o que a gente falou, né? Muito mais do que o Dani, venho de uma época em que as travestis não podiam sair na rua de dia. E se elas saíssem para ir na padaria, comprar um pão, elas eram presas por vadiagem de dia. Um absurdo, né? E nunca existiu um partido, que defendesse essas pautas, né? E a gente já tinha, por sermos pessoas inquietas, a gente queria ter visibilidade, a gente só que tinha isso dentro dos guetos, por isso que eu sou oriunda da arte. E uma coisa muito, muito triste foi quando surgiu o vírus HIV, e a nossa população era vista como transmissores da peste gay, né? Na época, travestis se reuniram e foram para o Palácio da Guanabara pedir uma política pública de saúde. Não foi nenhum partido, nem de esquerda, nem de centro, nem de meio. Então, o que me incomoda muito é exatamente isso. Porque essa pauta é de todas as pessoas. A partir do momento que tu te sentires incomodada, tu como uma mulher se sentir incomodada com o tratamento que uma travesti está recebendo na tua frente, é óbvio que tu vai buscar aquela pauta para ti, tu vai te empoderar daquela pauta. Com certeza. Então, me incomoda e atrapalha um pouco às vezes, né? Porque quando a gente faz um trabalho, como por exemplo, o trabalho lindo que o Dani fez, eu tive o prazer de estar com ele, foi quando aconteceu as enchentes e a gente começou a buscar pessoas. Ele ia dormir 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, para tu ter ideia, teve um dia que eu fiquei na casa dele, ele falou, posso contar isso? Ele foi buscar remédio
E ele estava tão atordoado, Glória, ele não me chama de Glória, ele me chama de Mames. Mames, vamos, vamos, já era tarde. E eu esqueci, ele esqueceu, descemos na farmácia, ele estava de cueca, samba canção. Sim, tipo Assim, oi. Eu digo, Dani, tu tá de cueca. Ai, agora azar, vamos levar esse remédio. Então, isso. quer dizer, ali a gente estava fazendo uma coisa que é humanitária para todas as pessoas. E, por incrível que pareça, quem tanto critica não esteve lá para nos apoiar. E a gente sentiu falta. Agora, a sociedade como um todo atendia os meus pedidos nas redes sociais, atendia os pedidos do Dani. A Igreja Universal. A gente não tinha café, a gente pedia A Igreja Universal ia lá, né, Glória? Levava Sério? doações. Olha então, que as massa. pessoas, elas criticam, que nem eu falo assim, as pessoas criticam muito os evangélicos, né? Eu não critico, porque a minha mãe é evangélica, né? E eu digo assim, quem prega o evangelho não critica a vida humana. Né? O fundamentalista, sim. Isso. O fundamentalista é aquele que quer despertar o ódio, que quer instigar a raiva. maldade. E hoje, quando a Glória fala em polarização, é isso. Chega a época de eleição, esquerda e direita estão disputando os nossos corpos. Sabe? Estão falando de pessoas trans, de casamento homoafetivo, de coisas que hoje acontecem com a maior naturalidade. Só que daí eles, para despertar o ódio de um do outro, né? Eles trazem isso para polarizar e isso acaba destruindo famílias, isso acaba acabando com os lares. E eu não vou generalizar, falar que é todas as pessoas da esquerda ou todas as pessoas da direita. São pessoas populistas e que querem fazer disso. Porque eu tenho muitos amigos na esquerda, eu tenho muitos amigos na direita. Eu dialogo com todos, eu não tenho problema nenhum de sentar e dialogar. A orientação não tem nada a ver com eu acho que a divergência política, ela é muito rica, né? Porque para mim tudo que é unânime é burrice, né? A gente vê agora pelos outros países aí que estão, né? São ditadores que querem ser unânime no seu pensamento. Então a gente faz essa construção de tornar a política mais humanizada. Humanizar a política, estar dentro das favelas, dentro das periferias, passear pelos grandes centros, sabe? Levar, as pessoas falam, Dani, uma hora tu tá com o pé no barro, uma hora tu tá no Palácio Piratini. Isso é política. Isso é política. Isso é política. Tu estavas falando uma coisa antes, e quando a Glória trouxe a pauta, que eu considero muito importante. Uma coisa é a pessoa que quer mostrar a sua sexualidade, e aí vocês que têm lugar de fala podem me corrigir e devem, quando ela faz algo para agredir a sociedade. Diferentemente daquela pessoa que eu sou o que eu sou dentro de 4 paredes ou onde eu quiser com a pessoa que eu quiser, e isso serve para casais heterossexuais. Eu falo, eu não quero ficar me beijando de língua com meu marido num restaurante, isso é uma intimidade, eu quero, é uma coisa um pouco mais, né? Ou seja, não tem nada a ver. Mas aí eu estou falando da minha experiência com amigos que foram se descobrindo homossexuais e começaram a viver isso. Começaram a viver essa experiência de... Alguns saíam aquela coisa que se chamava, e eu vou usar o termo com todo respeito, mas se chamava a bicha louca. Sabe aquela coisa do, eu quero ofender, eu quero agredir o outro, mas aí tem que ver a história, né? Não sei se é isso que vocês pensam também. Tem que ver a história, o quanto essa pessoa foi daqui a pouco reprimida. Isso me causa um desconforto dentro da população LGBT, porque tantas pessoas morreram hoje para nós estarmos casados. Tantas mulheres travestis morreram hoje para ter mulheres dentro do mercado de trabalho travestis. Então, quando tu fala, quando tem essa parte que... Uma coisa é tu criar o território. Olha, tá eu e a Glória aqui no canal de televisão, nós temos um programa de televisão, a Glória é presidente do PSDB, mulher, a primeira mulher do Brasil, primeira mulher travesti, negra, de periferia, presidente do segmento de mulheres, porque ela é a mulher, ela se identifica como tal, né? E ela tem isso? na certidão de nascimento dela, tá lá, ela é, entendeu? Então nós temos que respeitar, a gente não tem que tentar entender como ela é dentro de 4 paredes. E ela se dá o respeito dentro dessa... Hoje ela é diretora do Estado, é uma gestora pública, é uma mulher, é uma artista,
Ela é conhecida nacionalmente. Sim. Ela, Eu tô ficando uma senhora de idade, porque ele vai falando, eu vou me a Ai, emocionando. expectativa de vida, Afrodite, de uma pessoa trans é 35 anos. A Glória passou, e não só a 60. Glória. 60. Agora, quando a gente abriu o abrigo, a maioria das mulheres trans e homens trans que a gente recebeu eram pessoas idosas. Olha, E pessoas que a gente coisa. não vê em paradas LGBTs, e a gente não vê nesse... Porque eu são tô pessoas... toda tapada aqui, mas tô toda arrepiada. São pessoas que Ai, que vivem amor. a vida delas ali e tá tudo bem. Sim, claro. Sabe? É que nem eu sendo vereador de Porto Alegre, as pessoas confiando no nosso trabalho, não vou estar lá somente defendendo a pauta LGBT. Eu vou estar junto defendendo a pauta LGBT, dizendo para cada parlamentar que traz lá a nossa orientação sexual para ser discutida sobre o projeto de lei, não precisa. Não precisa. Vamos debater aqui o saneamento básico de Porto Alegre. Vamos debater, Que é para todos. Que é para todas as E pessoas. daí independe, porque daí as adoro- pessoas já acham que tu fica só com essa causa. Um discurso que trazem muito, né? Todas e todes. Aí teve um dia que estava estava a prefeita Paula Mascarenhas, estava o governador Eduardo Leite, estava nós tudo num evento, e eles falaram, Dani, uma questão de curiosidade até, né? Como é que o movimento fala, né? Eu digo, olha, nós da Aliança Nacional LGBT, que é um movimento nacional, não é daqui do Rio Grande do Sul, é um movimento nacional, e da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, essa que eu estou coordenador, a gente trata assim, boa tarde ou boa noite a todas as pessoas. Perfeito. Porque tu vai agregar todo mundo. Eu ia dizer, é inclusivo. Isso, e nós criamos, um ano atrás, o coletivo Porto Alegre para todas as pessoas. E isso foi pegando, porque todo lugar que a gente chega, a gente fala, olá, boa tarde a todas as pessoas. Porque tu tá falando todos e todas e todes Para não entrar nessa bate-boca discussão. de português, porque daí começa um fala isso. Exatamente, porque daí tu vai discutir o todos, todas e todos, e tu não vai chegar a ponto nenhum. Exato. Então é todas as pessoas. Então é essa Porto Alegre que a gente quer. Essa Porto Alegre, a gente quer uma Porto Alegre plural, acolhedora. O Porto Alegrense, ele é acolhedor. Né? O Porto Alegre é uma capital que ela está envelhecendo. Né? E quanto mais ela envelhece, mais acolhedora ela fica. Até porque vai renovando e obrigatoriamente as pessoas vão ressignificando coisas. Exatamente. As famílias. Muito. É uma coisa muito... hoje em dia, eu olho para trás e vejo todas as lutas, e olho... Sabe o que eu mais gosto de fazer, Dani, Henrique, quando eu falo isso? Eu adoro me produzir para ir trabalhar e pegar um ônibus, entrar finíssima no ônibus e poder olhar para as pessoas e poder ser reconhecida pelas pessoas. Porque isso lá nos anos 70, 80 não podia fazer. 80 não podia fazer, tu apanhava dentro do ônibus. Gente. Então, é claro que a sociedade ela sempre vai ser preconceituosa, né? Mas entre tu ter os teus preconceitos e tu colocar os teus preconceitos para fora, tu pode ser criminalizado hoje em dia, coisa que não tinha antes. Não é por isso, mesmo tendo, que não funciona, a gente sabe disso, né? Tendo essa lei que criminaliza a homofobia, o país ainda é o país que mais mata LGBT. Então a gente sabe que as pessoas elas são preconceituosas, assim. Mas quando eu digo que raramente eu passo por isso, é porque eu acho que eu fiquei uma senhora tranquila. Eu ando na rua, as pessoas, oi, dona Glória, eu digo, gente, eu acho isso uma glória. Né? As pessoas me veem dessa forma, até por ser uma pessoa conhecida. E o que eu gostaria que acontecesse com as minhas iguais, com as trans, com os homens trans, que fosse naturalizar a nossa existência, que fosse assim com todas as pessoas. Mas existe o tu querer que seja dessa forma, tu construir para ser tratada dessa forma. Então eu tive muita paciência para construir essa caminhada e hoje eu digo que por mais que eu saiba que tenho preconceito, eu usufruo desse momento, porque como a Dani disse, muitas de nós tombaram para que tu pudesse fazer um pedido de casamento para o William, né? Para eu casar, que eu casei também, então muitas tombaram. Então isso é algo que a gente tem que valorizar muito, porque não existe uma história se a gente não olhar o passado, não revisitar o passado.
E é isso que a gente faz todo dia. Dentro do movimento, né, Glória, existe um preconceito enorme. Porque quando tu não impõe a agressividade, né, parece que tu não está defendendo a pauta. Então, é o que eu falo, gente, vocês estão falando de movimento, de democracia. Democracia é respeitar a diferença. Eu tenho muito questionamento sobre vários políticos, mas eu questiono o pensamento deles. Eu não ofendo a pessoa deles. A pessoa. Sim, né? muita ofensa. E né? hoje as pessoas, elas ofendem, elas agridem, elas fazem tortura Elas nas redes machucam, sociais, na verdade, né, machucam. Dani? É, Elas porque é mais machucam. fácil. Porque, na verdade, nas relações, se a gente for pensar, é mais fácil pessoalizar e ofender, porque daí tu vai tirando a questão de argumentação. E a argumentação, ela está num outro nível. Eu já ouvi de próprias pessoas LGBTs, tu é um gay elitizado. Gente, eu morei na rua, tive situação de rua. Tu conhece a minha história? Né? Como é que eu vou chegar e te julgar sem conhecer a tua história? Né? Como é Isso que eu vou... serve para todo mundo. Para todo mundo, sabe? Então, porque o governador é teu padrinho de casamento, vocês são uns gays, né? Espera só um pouquinho. O único estado que fez uma política de cotas para a população de travestis e transexuais foi o Rio Grande do Sul. O único estado que está fazendo um censo para a população LGBT é o Rio Grande do Sul. O único estado que está investindo em políticas de saúde para a população trans, com ambulatórios. Por que isso, gente? Porque é uma política que tem que ser feita, assim como existe a política do negro, assim como existe a política da mulher, a política da pessoa com deficiência, a política da pessoa idosa. Tem que existir uma política para a população LGBT. Enquanto não entendermos que todos podem exatamente. Estar no mesmo lugar, né? A desigualdade existe para chegar à igualdade. Exato. Não que sejam tratados diferentes. Sou a favor da política, eu sempre falo, não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Se tu não pagar a luz da tua casa, tu não vai ter luz. Se tu gastar mais que tu tem, tu vai ficar sem comida na metade do mês. Total. Então, tu tem que ter este olhar e botar na balança. Isso não me faz de esquerda, não me faz de direita, me faz de pensar num todo como sociedade, numa coletividade, no que todos precisam, né? Que nem as pessoas falam, um país capitalista. Todos os países são capitalistas, né? Até a China, que é comunista, é capitalista, né? Que lá tu tem que gastar. Então a gente não pode, a gente tem que aprender a viver na social, né? Trazer o socialismo para quem precisa, trazer o capitalismo, ele é necessário, o socialismo ele é necessário, todos dentro das suas partes. Das suas caixinhas, como eu digo. Porque quando tu falas assim de alguns posicionamentos, por exemplo, o próprio beijo, né? O primeiro beijo gay, vou falar assim, se vocês me permitem, foste tu que deste na Câmara e tudo mais. Foi o primeiro beijo entre dois homens, porque não existe beijo gay, não existe beijo trans, existe beijo entre pessoas. Então o primeiro beijo entre dois homens foi o nosso. Incrível. Mas foi natural ou foi pensado? Foi natural. E todo mundo da Câmara, todos os vereadores aplaudiram. Todos. Então eu vou segurar esse todos, porque nós estamos falando de todas as pessoas, para vocês segurarem no comercial e vamos continuar nesse assunto. Papo quente pra caramba. Beijo, até mais, segure no Afrodite. Voltando com aquele gole de espumante geladinho que a gente tem aqui no Afrodite, a gente estava falando sobre o beijo, o primeiro beijo entre duas pessoas, cheio de amor, que aconteceu na Câmara. Foi assim que o Dani trouxe para nós. Falei certo? Certo. É porque não existe beijo gay, né? Existe beijo entre dois homens que se amam. Existe beijo entre duas mulheres que se amam. Existe beijo de homem e mulher que se amam. O beijo é um sentimento. Eu trago isso para mim. Então, e foi um beijo respeitoso. Eu dei um selinho no meu marido, né? E todos os vereadores, né, da direita e da esquerda estavam lá e foi natural, sabe? E isso foi marcante até para a Câmara, histórico, né? E respeitoso. E é isso que a gente passa
né? Eu e meu esposo, a gente é uma família. E a gente não quer agredir ninguém, a gente não quer maltratar. Ao contrário, eu vivo muito mais para a vida das pessoas. E isso até é uma forma, Afrodite, de eu compensar a dor e a perda que eu tive na minha vida, né? Sim. Porque só um pai órfão sabe o que é não ter, né? Que seus história filhos. essa tua, né? Então, é muita coisa, sabe? Ontem eu ainda estava conversando com umas pessoas, e eu estava dizendo, as pessoas julgam essas pessoas que estão em situação de rua e que bebem cachaça, né? Gente. Mas tu já pensou, para passar frio, fome, tu tem que tomar cachaça. E isso tem como levar para o abrigo? Não, gente. Isso não é problema de assistência social. Isso é problema de saúde mental. Exato. É uma dependência. Tu não vai sanar essa problemática levando... Senão essa pessoa nunca teria saído de casa. Até porque isso anestesia não somente o frio, mas anestesia os sentimentos. A dor. Anestesia essa dor, essas lembranças. E isso ninguém pensa. Porque as pessoas preferem o quê? Julgar. Julgar. E por que eu, lá na minha casa, posso dizer, estou estressada, vou abrir meu espumante e vou tomar? Ah, eu posso então. Sim. Porque eu sou privilegiada? Só um pouquinho. Não entendi. Mas aí quem quer beber uma cachaça, porque a cachaça, além de barata, ela faz todo esse papel? Aí esse é marginalizado? Ah, mas a Kelly não. Parou. Amei que tu me chamou de Afrodite, porque eu tenho sido chamada assim, né? Agora eu já tô assim na rua, as pessoas falam, Afrodite, eu tô gostando, porque a marca tá ficando e eu tô muito feliz, porque é isso, é um poder que tá dentro de nós. E vocês trazem muito isso. E é uma coisa importante, que se fala muito assim, ó. Ah, porque tem governantes ou candidatos, enfim, né? Somente para essas causas e tudo mais. E vocês dois trazem com muita força que é para todas as pessoas. Vocês são inclusivos. E isso, assim, me chamou muito a atenção. Porque tem, sim, a história pessoal de cada um e tá tudo certo, mas a luta, a batalha, o que vem pela frente, o que se programa, o que se pensa, o que se deseja, é para todas as pessoas. É para todas as pessoas, é pro empreendedor, né? Que a gente precisa ter um empreendedorismo. Mas não somente no centro, ou na Carlos Gomes, ou no quarto do distrito. E também não só para LGBT, né? A gente tem que levar para dentro das periferias. Além. Lá tem um consumo muito forte. Se os empresários olharem para dentro das comunidades, vocês vão ver. As pessoas, às vezes, elas não querem sair de lá para gastar, porque depois elas vão ter que ir num lugar que não sabem como é o local, tem medo. Elas querem gastar dentro das comunidades. Isso e as aí. comunidades não têm esse espaço pub, não tem esses bailes, não tem essas casas noturnas. Então, é importante a gente trabalhar isso, a gente levar. Mas só vai fazer isso se tu estiver presente lá, se tu entender a vulnerabilidade, se tu enxergar o invisível. Eu sempre falo, é o invisível, né? As pessoas que estão em área de ocupação, e hoje aumentou muito mais, porque a gente tem uma mancha em Porto Alegre, que se daqui 3 meses chover tudo que choveu, vai alagar de novo. De novo, Isso é um problema do clima. É o clima. A gente não se preparou disso de décadas, porque a gente não fala em eventos climáticos há 6 meses. Aconteceu, e nós brasileiros tem que ser assim, tem que acontecer para a gente aprender. Isso. Porque eu escuto falar em aquecimento global há 30 anos. Eu estudei isso lá atrás. Mas nunca ninguém deu bola. Mas hoje todo mundo julga. Hoje todo mundo fala. Apontar o dedo é fácil. Apontar o dedo é muito. apontar Eu o me dedo. criei atravessando a ponte de Cachoeirinha ali com a Nossa. dragagem. Não Isso, tinha ali. com a dragagem, Eles não tiravam claro. areia, botavam. Com Proibiram certeza. de fazer isso. Isso O que aí. aconteceu? Aumentou o número de pessoas. Tudo que vai para o rio começou a aumentar. Então vai aumentando o rio, óbvio que vai transbordar. Então isso é um problema de quem? Destes governos ou dos governos anteriores? Então, e eu não quero achar culpados aqui. Eu estou dizendo que isso era para ser discutido há 30 anos atrás. Ter pensado há 30 anos atrás. E a mancha é nada mais, nada menos do que nós aterramos. Nós entramos para dentro do Guaíba. Isso. Né? O Guaíba só A entrou natureza. até onde nós entramos. Se tu for ver, ali a Borges lá em cima não pegou.
Mas aí que eu falo, um mecanismo, eu sou psicóloga de formação, mas assim, eu digo que o mecanismo que o ser humano mais usa quando ele se vê assim, num brete, ele faz assim, ó, é a projeção. Então, a culpa é do outro, seja para ser feliz, para se assumir, para tomar conta da sua vida, para assumir a sua felicidade, o seu caminho. Então, é muito mais fácil dizer, pois é, mas daí a câmera tá aqui, aí não fica muito bom para mim, aí o fulano vem aqui e fala tal coisa, tu vê, mas apropriar-se dói. Mas são dores necessárias. Sim. Porque são as conversas difíceis e necessárias. E todo mundo quer se divertir, todo mundo quer ser feliz. Em Cachoeirinha, como nós estávamos falando, começaram a abrir alguns pubs, alguns espaços diferenciados. A minha mãe segue morando lá, enfim. Então, assim, eu acabo sabendo e vendo algumas evoluções. Mas ainda a gente vê o quê? A gente tem questões de segurança, a gente tem questões de o vandalismo no geral, né? As questões de ódio, porque existe um ódio que é dentro da família, dentro da família, gente. E eu rapidamente vou falar para vocês assim, ó, o meu filho, ele gosta de cortar, eu tenho um filho de 7 anos, ele gosta de cortar o cabelo e fazer um desenho. Um dia um cara sugeriu para ele gostou, né? E aí um coleguinha amou e quis fazer igual. A mãe levou. O pai trucidou essa mãe. O meu filho não vai fazer essas coisas de bicha. Gente, eu tô falando aqui porque o Afrodite, ele é sem mimimi. A gente tá falando de coisas que Lembrando acontecem. que bicha é um bichinho que está no estômago. Aquela lombriga, a lombriga. Eu sempre falo, viado é um animal lindo e saltitante. Lindíssimo. Sabe? Aliás, uma postura maravilhosa, né? Eu sempre falo isso. Quando as pessoas trazem esses adjetivos, porque aquela bicha, eu digo, bicha é o que tem na barriga. Se tu comer um docinho, vai te dar uma bicha na barriga. Isso. Né? Aquele viado. Não tô vendo um bicho bonito saltitante aqui, né? Então, as pessoas, elas fazem isso. Fazem. Mas irrita, porque daí tu pensa assim, ó, aí a mãe da criança me confidenciou, porque fulano me condenou, mas assim, ela na relação não bateu boca com o marido. Se fosse eu, Ela aceitou. gente, eu teria saído no soco com meu marido, porque eu sou louca. Eu digo, o que é? Ele tem que expressar o que ele tiver vontade. E pra te ver, né, Afrodite? Meu pai foi presidente de clube de futebol, meu irmão jogador de futebol. Imagina. Na minha família... Só tu e ele? Eu, ele e mais uma, a Pamela. Tá. Na minha família, os tios todos heterossexuais. Eu nunca tive nenhum amigo gay. E eu sempre fui gay. Ou seja, não é interferência, vamos parar com essa palhaçada. Meu cabelo era cogumelo, nunca. Imagina. Sabe? Nunca. Ao contrário, eu pensei em ser heterossexual porque me violentaram. Em 1995, eu sofri abuso sexual dentro da escola. Dentro da escola, Dentro da escola, lugar que é pra ser mais no banheiro seguro. do Mascarenhas. Tu estudou no Mascarenhas, não? Não, é porque a minha mãe se matava lá, mas eu estava no INED. Né? Colégio de rico. Não, tu não me vê com preconceito, hein? Não. Porque o INED era na entrada do Mascarenhas. Exatamente. A minha mãe Isso, mora ali. Na verdade, isso. a minha mãe mora na avenida. Então, o que tá. acontecia? A minha mãe, os meus pais separados, né? Eles decidiram assim. A única coisa que eles Perto do concordaram... Nacional ali. Isso, do ladinho, em cima do Ninho Doce. Tá. Ela mora. Aquele bolo então, maravilhoso. assim, aquela torta maravilhosa, vamos comer uma torta lá um dia desse pra Se comemorar. encontraram, diretamente de Cachoeirinha, os dois iam de Bagé, eu não vou deitar pra Mas vocês. tu tá junto, aqui, meu amor. Tu mora em Eu digo que eu Cachoeirinha morei também? em Cachoeirinha Tu mora em já Cachoeirinha também. também? Então. Tu mora em Cachoeirinha. Sim, Mas, onde aquele gente, hotel perto da ponte isso, ali. que agora é museu. Museu. É o que eu tô dizendo pra vocês. Lá, aí tinha uma coisa assim do tipo, os meus pais, a única coisa que eles concordaram a vida inteira foi: a gente vai se matar, mas vai dar escola particular pros filhos. Beleza. A única coisa também, porque o resto eles não concordam em porra nenhuma. Então, assim, daí vamos trabalhar, vamos estudar no INED, aquela coisa toda. Então, assim, a gente estudou ali. Porque era Mascarenhas, INED e o ESCA. INED, o Rodrigues. Isso, e o ESCA. E o CADOP. O CADOP. Que eram as escolas. A minha mãe a minha mãe estudou no CADOP, pra o você ter uma CADOP, ideia. o CADOP é o colégio agrícola, né? Não sei se é Agrícola, extra, ainda é. Uhum. Então ali, foi minha infância, porque minha adolescência toda foi pra cá.
Não, mas eu tinha colegas, eu tinha amigas que moravam na quadra, que estudavam Mascarenhas, entendeu? Então, tipo, tu pensava assim, gente, mas como? Eu tinha um medo do Era uma Anis. realidade. Sério? O Anis, o diretor. Então eu tinha medo de contar pra ele que o Eu ia esse dizer, tu menino nunca tentou fazia. contar? Nunca. Eu tinha medo de contar em casa e apanhar do meu pai, né? Tinha medo de contar na escola e apanhar dos colegas, dos meninos. Eram 2 meninos, né? Não, e sempre são uns cara que vêm com uma raiva, né? E eu tinha 7, um tinha 16 e o outro tava com... porque eu estudava de manhã, então de manhã tinha o ensino tinha médio. a galera do ensino médio. Isso. E sabe que hoje eu penso nisso com meu filho. Tipo, filho, tu tem que saber que aqui a mamãe olha pra, né, dar aquele bizu, que nem eu digo, pra saber se tá tudo certo, mas assim, aqui ninguém toca, a não ser a mamãe, o papai, perdão, mal é mal também, mas tipo assim, não é nem, é só pra, tipo, ele saber que são áreas que ele precisa proteger, porque a gente não recebia isso. Não. Exato, e é interessante porque, e aí independe, né, da sexualidade, porque com Isso. 7 anos a gente nem tem sexualidade, né? É uma coisa Claro. muito louca. Mas ter a proteção da mãe e do pai, saber que a fundamental. criança não está só, isso faz muita diferença. Quando os pais acolhem, né, Glória? Quando os pais acolhem, o índice de prostituição, não que prostituição seja uma coisa grave, mas... Não, cada um, mas a vulnerabilidade, às vezes, da rua te coloca em questões de até segurança, né? Então, quando uma família acolhe, quando um pai e uma mãe acolhem, nossa senhora, ali tu tá... Que daí tu vai brigar no colégio pelo filho, pela filha. Isso. Entendeu? Não vai ter evasão escolar. É tudo isso. E quando tu pensa em trabalhar tudo isso dentro das comunidades, porque nem eu falo, Dani, tu é a favor de debater isso na escola? Na comunidade escolar, sim. Que eu acho que não adianta a gente chegar numa escola e falar para os alunos. Se eles vão chegar em casa e os pais vão falar outras coisas. A gente tem que começar a escutar os pais e dialogar com os pais. Não, e até aquela coisa do tipo assim, ó, eu saio do banho pelada, aí caminho pela casa e vou até algum... porque não sei, a calcinha tal que eu quero botar tá lá no varal. O meu filho tem que achar normal a mãe dele caminhar e voltar, porque tá tudo certo, ele está em casa. Exatamente. Não é uma coisa, não, nossa, então, tu isso levar não. a pauta da diversidade para dentro da comunidade escolar, antes de entrar dentro das escolas, sabe? Mas daí para polarizar e criar o ódio, querem lá debater dentro da escola, falar. Daí os pais, óbvio que os pais vão dizer, como que estão falando isso para os nossos filhos, né? Se não vieram falar com a gente. É porque eles mesmos, e aí é um pensamento meu, eles mesmos não conversam entre si. Exatamente. O casal, seja ele... Por favor. Uma coisa muito interessante, a gente aprendeu muito, a gente acha que a gente ensina, mas a gente aprende muito. A gente aprendeu muito lá no abrigo, né? Porque quando a gente começou a resgatar as pessoas, mulheres cis, homens cis, famílias, crianças atípicas, mulheres trans, homens trans, a gente não tinha voluntário para fazer o acolhimento, lembra? Que era só eu, tu, a Vanuta e a Graça. E a Graça. E aí, o que a gente fez naturalmente? As pessoas... O Dani falou uma vez só, né, Dani? E aí, as próprias pessoas da comunidade que começaram a ser voluntários ali no abrigo, aprenderam o letramento. Então, não é ele, é ela. Tu ouvi isso de uma pessoa que não tinha a mínima ideia do que era o letramento. Muitos, né? É emocionante. E o abrigo agora virou casa de acolhimento. É permanente. Então lá nós temos homens cis, nós temos pessoas trans, nós temos homens gays, nós temos uma mãe com um filho, tudo convivendo normal, que é o que a gente quer. É isso, porque é normal. Mas eu pegando isso, esse papo com vocês, ele é muito edificante, essa palavra, sabe? Eu quero dar um espaço para vocês deixarem as mensagens de vocês individualmente, porque o Afrodite, ele dá voz para pessoas que pulsam a sua verdade. Nós somos sem mimimi, a gente veio para estraçalhar mesmo, e quem não gostar, que pena, vocês não fazem parte, né? Ainda, quem sabe, com o Afrodite vocês possam expandir as suas consciências, porque é sobre isso, é isso que a gente quer fazer aqui. O espaço é de vocês, para finalizar, cada um deixa a sua mensagem. Glória. Preciso. Eu vou falar da experiência que eu tenho. Aprendo todos os dias.
É muito mais fácil quando a gente trabalha, quando a gente faz com amor. Por que eu amo o Dani? Porque tudo que ele faz é com amor e é inspiração. Hoje eu cheguei numa fase da minha vida que até mesmo dentro do governo, lá no CAP, algumas pessoas, se não a maioria, porque lá são 10 mil pessoas, né? Mas no andar que eu trabalho quase todo mundo. Bom dia, mames. Bom dia, mames. Como tá, mames? Isso é o quê? Amor. Tá? Por que eu recebo? Porque eu dou amor. Então fica muito mais fácil se você descobrir que trabalhar com amor, dedicação, vai fazer a diferença. É melhor o amor do que a polarização. Simples assim. Musa! Arrasou! O que eu tenho para dizer é para os pais: amem seus filhos, protejam seus filhos. E agora para os filhos: amem seus pais, protejam seus pais. Cuidem das famílias de vocês, das famílias. Amem o próximo, não julguem. Tragam soluções, porque o problema a gente sempre tem, né? Eu sempre falo, não me traga o problema, me traga a solução. Mesma coisa do não, o não a gente tem, vamos buscar o sim. Então eu acredito numa Porto Alegre, onde todos nós podemos viver com naturalidade, com pluralidade, acolhendo as diferenças, respeitando as diferenças e construindo uma capital que seja cada vez mais, muito mais alegre. Maravilhoso. Gente, e assim, deixando bem claro que estas duas pessoas que estão aqui hoje não são pessoas inacessíveis, muito acessíveis. Eu recebi o contato do Dani, mandei uma mensagem, fui super bem acolhida. Obviamente que ele tem a correria dele, faz super parte e nunca deixou de me responder. Super solícito. Logo em seguida ele falou, e já leva a Glória junto. Eu falei, gente, é sobre isso, traz a Glória. Porque é isso, e realmente é uma coisa que a gente quer levar. Acredito muito que o Afrodite tem um papel disruptivo aqui, eu repito em todo episódio. E vocês agora fazem parte dessa comunidade Afrodite. Gratidão. Que legal, Tá, gratidão. eu que agradeço, muito obrigada pela entrega, pelo conteúdo, por terem se aberto tão divinamente, tão genuinamente, e que nós possamos fazer outros e muitos projetos juntos. Gratidão, vamos estar juntos. Um brinde, né? Um brinde. Vamos brindar aqui. verdade. Um brinde Esse à vida. encontro maravilhoso, é sobre isso. O Afrodite vai ficando, mas os recados também vão reverberar na cabeça de vocês. Eu deixo um super beijo e até o próximo sábado. Gente, é isso. Maravilhosos, eu amei!